Olá, olha aqui nós outra vez, né? Vamos fazer um estudo hoje sobre avaliando o testemunho e o evangelismo. Esse assunto da avaliação é de grande importância, tanto no evangelismo, nas atividades corporativas, nas atividades de grupos, quanto e talvez até principalmente na atividade individual. Então, para que nós possamos ter uma boa guia nesse estudo, vamos fazer nossa oração de sempre. Santíssimo e poderoso Deus, sem Ti nada somos. Portanto, recorremos à Tua sabedoria para, nesses momentos, termos um bom proveito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Vamos ao nosso verso introdutório aqui, que está em Provérbios 25, capítulo 12. Minha Bíblia já está aberta aqui, né? Vamos ler aqui Provérbios 25, capítulo 12. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Na lição está numa outra tradução, como brinco de ouro enfeite de ouro fino, é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Mas, em primeiro lugar, é muito importante aqui fazer um alerta, não é? Aqui não está se liberando, a Bíblia não está liberando o uso desse tipo de enfeite. Mas, enfim, cada um, não é? Aqui em casa nós temos uma regrinha assim bem simples. Não vamos correr riscos desnecessários para perder a vida eterna. Muito bem. Mas o que está dizendo esse verso aqui é o seguinte: os conselhos, as repreensões, as orientações nem sempre são bem aceitas. As pessoas não gostam, de um modo geral, serem aconselhadas ou dizer, olha, não é bem assim, faça diferente, é melhor por outro caminho, é melhor fazer diferente, ou então altere ou inove. Não fique sempre falando as mesmas coisas ou usando o mesmo método, etc. E também, por outro lado, convenhamos, não é fácil repreender. Não é fácil. É muito difícil saber repreender. Principalmente quando é repreender. Aconselhar até já é mais fácil. Tipo assim, se algo está sendo bem feitinho, se aquilo está indo bem, está indo tudo certo, sempre há como melhorar, não é verdade? E aí vem alguém ali e sugere, olha, podia melhorar aqui e ali, assim, até as pessoas gostam, é bem mais fácil, não é verdade? Bom, mas vamos estudar esse assunto aqui bem complicado. Confesso que não é muito o meu chão, né? Então eu estou aqui tendo que aprender também, e que bom, né? Aliás, todas as vezes a gente aprende muitas coisas, né? Bom, em primeiro lugar, é importante destacar o seguinte, nós sempre devemos estar mudando, tá certo? Ou não? Por exemplo, se algo está indo bem, está sendo bem feitinho, está dando bom resultado, precisa mudar? Precisa mudar? Não é? Precisa. Há dois motivos para a mudança. Um, para melhorar o que já está bom, tá certo? Outro, para corrigir o que não está bom. Então, para haver mudança, é preciso avaliar, porque senão, de repente, aquilo que está bom mudamos para pior, por falta de avaliação, ou seja, por falta de critérios, de estudos, de diagnóstico, de entendimento de como que, por que está bom, o que pode ser melhorado, o que não está tão bom assim, etc. Então, sem avaliação, aí sim não se deve mudar, porque não se sabe nem para onde, nem por que mudar, né? Então, a avaliação é muito importante. Eu sou professor em curso de administração de empresas, e uma das ênfases nesse curso é a avaliação, chamamos de diagnóstico, né? Então precisa ver quais são os pontos fortes de uma empresa, quais são os pontos fracos, né, que são os recursos internos, e quais são as ameaças e as oportunidades do ambiente externo, tá certo? Bom, mais importante ainda, é óbvio, é que devemos avaliar as atividades relacionadas à salvação da vida das pessoas para a vida eterna. Muito mais importante. Se as empresas fazem avaliação para ganhar mais dinheiro,
para conquistar mais mercado, coisa que é secular, está certo, tem que fazer, né? Desde que não seja por meio de ambição, ou por motivos de ambição. Mas muito mais importante ainda é quando se trata de vidas humanas, né? O quanto os hospitais, os bons hospitais, fazem avaliação e verificam por que está aumentando o índice de mortalidade daquilo, ou como fazer para reduzir os problemas de infecção hospitalar, etc. Estão o tempo todo procurando melhorar mais um detalhezinho aqui e ali. Eles tratam de vidas. E nós, Igreja Adventista do Sétimo Dia, tratamos de vida eterna. Então, nós devemos sim avaliar muito. Então esse estudo aqui é bem importante, né? O nosso foco aqui está em avaliar para mudar a inércia das tradições, ou seja, daquilo que a gente vem fazendo, se acostuma a fazer sempre daquela mesma maneira e não se dá conta que pode se aperfeiçoar aquela maneira de ser feita, não é? E em muitos lugares, aquela velha maneira de fazer nem dá resultado, é ruim, devia ter sido alterada há muito tempo e ninguém se preocupa com isso. A igreja vai minguando, vai encolhendo, as pessoas vão se retirando, quem chega ali não fica muito tempo, porque é o de sempre, já foi assim, está sendo assim, vai ser assim. Quer dizer, ninguém para pensar. Não é? Ninguém para pensar. Eu me lembro que visitei uma vez uma igreja, também não vou dizer aonde, não é? E havia na frente da igreja um carpete. Estava todo furado, velho, surrado. Eu só vou ilustrar o detalhe do carpete. Depois de uns anos voltei lá naquela igreja, estava o mesmo carpete. Porém, ele estava diferente, vamos admitir, ele estava diferente. Os furos estavam maiores e mais sujo. Ninguém se dava conta que aquele carpete estava chocando vários anos depois. Então é esse o problema. A gente às vezes não enxerga o óbvio, mas se nós nos reunirmos em grupo e debatermos e se perguntarmos aos novos convertidos o que eles gostariam de ver mudado aqui, qual é a avaliação deles, nas empresas deveria se perguntarmos ao cliente, porque aquele que mais tem opiniões a dar, contribuições a dar, são aqueles que são interessados, que nós estamos trazendo, não é? Então, perguntar a eles, o que vocês acham que devia mudar aqui, etc. Tá? Bom, de repente ele diz 1000 coisas, não dá para mudar tudo de uma vez só, então vamos perguntar a ele e fazer uma reunião em conjunto, ver quais são as prioridades, para onde começar para fazer mudanças, não é? Quem faz isso? Isso é feito lá na sua igreja? Alguém tem que tomar iniciativa. Em princípio, deve ser o pastor. Se não tomar essa iniciativa, então devem ser os líderes, os anciões, ou então os diretores. Alguém tem que tomar essa iniciativa. Para isso, existem os líderes. Dificilmente um membro tomará uma iniciativa assim. Mas vamos aqui adiante. Então, por que avaliar? É uma das questões. Nós temos 3 questões aí. Temos que ir rápido hoje, né? Por que avaliar? Bom, há 2 motivos, nós já falamos. Um é para corrigir o que não está bom. O outro motivo é para aperfeiçoar o que já está bom. Então, sempre temos que mudar. E temos que mudar sempre porque nós estamos num ambiente de pecado. Não é um ambiente perfeito. Deus não precisa mudar. Ele já é perfeito. Tá certo? As coisas que Ele criou, onde não tem pecado, não precisam ser aperfeiçoados, muito menos corrigidos. A lei de Deus não precisa ser mudada, tá certo? Nem aperfeiçoada. Ela não precisa ser corrigida e nem precisa ser melhorada naquilo que ela já é, tá certo? Mas nós precisamos melhorar o que nós já estamos fazendo bem feitinho e precisamos corrigir, volta e meia, as coisas que nós erramos, não é? Às vezes a gente faz bem feitinho alguma coisa, depois de fazer várias vezes bem feitinho, um dia ele não faz mais bem feito. Tem de tudo. Nós, seres humanos, precisamos da avaliação, da correção, precisamos muito disso. E é bem importante desenvolvermos a prática da autocorreção, da autoavaliação e da autocorreção, né? Muito bem. Mas vamos seguindo adiante. Temos outra pergunta aqui ainda. Com base em que avaliar? Nós não podemos avaliar
corrigir, mudar, etc., assim com base no palpite? Não, isso nós não podemos fazer. Então, com base em quê? Está aqui a base, a Bíblia. A Bíblia. Vou ler um trecho aqui, está em Levíticos capítulo 21. Vamos dar uma lida ali. Levíticos capítulo 21, no verso 26. Olha só o que diz ali. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Separei-vos dos povos para serdes meus. Tá certo? Ou seja, nós, membros, precisamos ter esse perfil, ser santos, como o nosso Deus é santo. E para isso precisamos mudar, nós precisamos crescer, não é? A nossa igreja precisa mudar, não nas doutrinas. As doutrinas, nós temos que usar as doutrinas como padrão de mudança. E a Bíblia como padrão de mudança, o Espírito Profecia como padrão de mudança. Tudo que for bom, que combina com a Bíblia. Não é? Temos outra pergunta. O que avaliar? Bom, vamos ficar num ponto só. O processo. O mais importante é avaliar o processo, ou seja, como as coisas vêm sendo feitas. Se quiserem outras palavras. Não é? Como é que as coisas vêm sendo feitas? Por exemplo, o evangelismo. Tá? Foi feito o evangelismo, a avaliação começa já no planejamento. Tem algo aqui que nós podemos ou devemos mudar no planejamento para ficar melhor, etc. Durante o processo do evangelismo é o melhor momento de fazer a avaliação, porque ainda dá para corrigir coisas em andamento. E no final, terminou o evangelismo, por exemplo, também se faz a avaliação, para que na próxima vez se melhore, se aprenda. Então, o que foi bem feitinho, o que deu certo, o que teria que ter feito diferente, como melhorar o que foi bem feitinho, e assim por diante. São perguntas importantes, né? Para que na próxima vez, na próxima edição, fique melhor ainda. E o impacto seja melhor. Deus gosta disso e abençoa isso. Então, há também dois motivos para fazer a avaliação. Um motivo é que nós precisamos aprender. O segundo motivo é que Deus gosta e abençoa. Né? Vamos adiante. Bom, a avaliação global. Nós temos que fazer a avaliação global do conjunto das pessoas que participaram e a avaliação individual de cada um. Né? Vamos dar um exemplo de avaliação, né? De efeito de avaliação individual. João, o apóstolo João, o que acham dele? Filho do trovão, nervoso, precipitado, brabo, etc. Compare ele com Pedro. Pedro continuou assim ao longo do tempo e só foi mudando lá no finalzinho. Lá quando Jesus já estava indo embora. João se comparou com Jesus Cristo. Hoje nós temos que nos comparar com Jesus Cristo via Bíblia. Né? E mudar. Ele mudou. Ele foi escolhido, ele mudou. E foi o que mais mudou, porque foi o que mais se avaliou com relação a Jesus Cristo. Ou em outras palavras, foi o que mais se comparou com Jesus Cristo. Então ele foi mudado pela sua comparação com Jesus Cristo. Jesus foi alterando a vida de João, o apóstolo João. Não é? E ele se tornou o apóstolo do amor. Do filho do trovão para o apóstolo do amor. Esse é um grande exemplo humano, de ser humano, de avaliação. Tem muitos outros. Então, concluindo, né, o que nós podemos concluir? Vamos ler aqui em Filipenses, no capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Que coisa impressionante. Né? Filipenses 2, versículo 13 diz isso. Deus nos transforma. Porém, há um porém. Qual é ele? Nós temos que querer ser transformados. Nós temos que olhar no espelho, ver nossas falhas, orar para que sejam transformados e querer essa transformação completa. Aí ele faz. Vamos por esse caminho e seremos recompensados. Santíssimo Deus, muito obrigado porque Tu nos transformas. Ah, se essa transformação dependesse de nós. O que nós devemos fazer? Ter vontade e aceitar a mudança que Deus quer fazer em nós. Te pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos então colocar em prática essas lições nossos estudos aqui
e até a próxima lição, que é a última desse trimestre. Tá certo? Tudo de bom para vocês.